Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês os resultados da Irani, uma empresa que ela é recente em bolsa, mas que já vem encantando muitas pessoas por conta do seu alto pagamento de dividendos. Não só isso, uma empresa que está dentro de um setor que vem crescendo muito a cada trimestre, a cada ano. Claro, alguns deslizes, como nesse trimestre, ocorreram, mas nós vamos verificar ponto a ponto o porquê que houve um impacto significativo no seu lucro líquido. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo pós-vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, como eu comecei dizendo, eu vou trabalhar hoje com vocês os resultados aqui da Irani deste terceiro trimestre de 2023, tá bom? Eles colocam aqui algumas coisas bastante interessantes que eu acho que elas são o norte para tudo aquilo que nós vamos tratar no decorrer aqui desse documento que eles trouxeram do resultado, tá bom? Então você pode ver aqui a receita operacional, ela caiu um pouquinho, caiu 4,4% nesses últimos 12 meses. A receita em relação do EBITDA aqui, ela caiu 10%, isso também é algo que a gente vai precisar notar o porquê que isso aconteceu, mas, indo na contramão de toda essa queda aqui, nós percebemos um lucro líquido maior aqui na casa de 30% em relação nos últimos 12 meses, tá bom? Eles colocam aqui ainda o investimento de quase R$ 1 bilhão na plataforma Gaia, que ela está prevista aqui para ser entregue mais ou menos ali a partir de 2025, nós teremos a conclusão de tudo, mas uma boa parte desse projeto já foi concluído, tanto é que nós vamos ver também aqui qual o cronograma, porque a gente acha que é uma plataforma, mas na verdade não são. É um conjunto de plataformas que você vai da Gaia 1 até a Gaia 11, por exemplo. Além disso, outro dado que eu acho que é bastante fundamental de você saber, que é a relação da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado. Ajustado por quê? Porque ele retira alguns não recorrentes, que são importantes para você ter uma noção mais precisa de quanto que é a geração de caixa dessa empresa, para ver se, em relação a tudo aquilo que ela projeta, ela tem capacidade de pagar. O que esse indicador ele nos traz? Ele diz o seguinte: se a empresa ela operar do jeito que ela está operando, bonitinho, redondinho, gerando esses mais ou menos aqui 500 milhões de reais em termos de EBITDA, em basicamente 2 anos ela está pagando a totalidade das suas dívidas e a partir deste pagamento, ou seja, de todas as suas dívidas, ela ficaria com um fluxo de caixa livre, ou seja, ela não teria dívida a pagar e tudo que ela gerasse seria, de uma certa maneira, retorno para a empresa e sendo retorno para a empresa, é também retorno para o seu acionista em forma de dividendos, juros sobre capital próprio e essa empresa também ainda faz recompra de ações, algo que é bastante interessante. O retorno aqui sobre o capital líquido da empresa está em quase 19%, isso é uma métrica muito boa, significa que de todo o patrimônio ali líquido que a empresa tem, ela consegue rentabilizar muito mais do que a Selic. Então, você que fica imaginando que as empresas elas não são rentáveis, que é melhor colocar, por exemplo, no tesouro e proteger seu patrimônio ali numa renda fixa, olha só, aqui uma rentabilidade de 19% ao ano é muito maior do que todos esses investimentos que você pode fazer em renda fixa. Portanto, considere esse tipo de métrica para você realmente comparar qual que vale mais a pena, investir em ações ou investir em renda fixa. Claro, não é uma recomendação de você investir todo o seu dinheiro aqui na Irani. É uma forma, na verdade, de te esclarecer como que você deve fazer uma real comparação, porque os dividendos, eles são a última métrica que você deve avaliar para comparar se você está recebendo muito ou pouco em relação ao Selic. Você deve, na verdade, perceber se é mais rentável você deixar seu dinheiro numa empresa que está crescendo muito mais do que a Selic ou em investimentos mais seguros com uma renda fixa, tá bom? Eles colocam aqui que o custo de dívida nesses últimos 12 meses foi de quase aqui 14,5% do geral aqui que a empresa lucrou. Então, olha só o quanto que a empresa ela acaba sendo penalizada por conta das dívidas que ela tem. Claro, essas dívidas em relação à empresa, por conta do crescimento da plataforma Gaia, é muito interessante porque isso lá na frente vai desalavancar e vai acabar gerando, como eu comentei, aquele caixa livre para você, e então você vai receber uns dividendos ainda maiores, tá bom? Eles colocam um pouco da receita operacional líquida, tá bom? Algumas outras coisas aqui que eu acho que são interessantes da gente saber. Por quê? Aqui nós vamos trabalhar especialmente o resultado do terceiro tri. Por quê? Aqui em cima, como eu mostrei para vocês, esse daqui é o resultado anualizado, ou seja, dos últimos 12 meses, tá bom? Mas como eu comentei, o lucro ele teve um pequeno deslize nesse trimestre aqui, caindo basicamente 32%, tá bom? Realmente uma queda bastante grande, mas nós vamos perceber que isso está de uma certa forma alinhada à filosofia da empresa. Por quê? Se você não sabe, a Irani basicamente ela vende
caixas de papel, vamos dizer assim. Caixas que podem servir tanto para embalagem de comida, quanto tanto de uma roupa que vai chegar, por exemplo, na sua casa, vai chegar na minha casa. Então, existem embalagens diferentes. Além disso, ela prefere ganhar na qualidade do que ela produz, ao invés de ganhar no volume. Por quê? Quando você tem um volume muito alto, você, de uma certa maneira, acaba prejudicando um pouco o preço. Esse preço vai caindo conforme a oferta no mercado daquele produto estiver muito alta. E quando você tem uma demanda um pouco maior e um volume de vendas e um volume de produção um pouco menor, você já consegue equalizar um pouco melhor esse preço. E exatamente essa é a técnica aqui que a Irani utilizou e por isso mesmo que acabaram caindo aqui os seus lucros. Só que muito disso também vocês vão poder perceber que se deve ao valor de cada um dos insumos e cada um dos produtos que a Irani vende. Você vai poder perceber que houve quedas muito bruscas em determinados itens aqui, e o que justifica de uma certa maneira toda essa queda aqui que nós tivemos, tá bom? Voltando aqui para os resultados, vamos dar uma olhada. Ó, olha só que interessante, ele separa aqui para nós o que é o lucro líquido, o que é o não recorrente. Olha só quanto que aqui no segundo trimestre de 23 houve um impacto positivo, mas não recorrente, aqui no seu lucro líquido. E é bom que eles segreguem isso para a gente depois ter uma noção um pouco mais clara, porque aqui eles colocam para a gente que, ó, se você for perceber em relação ao terceiro tri de 22, a queda para este trimestre foi de 25%. Em relação ao trimestre anterior, o segundo tri de 23, houve um aumento de 4,7%, ou seja, o lucro, ele, de uma certa maneira, ele tem essas oscilações, mas é muito normal, então a gente não precisaria se preocupar, porque os fundamentos da empresa, a meu ver, eles não se alteraram. Na verdade, ao que parece, houve uma mudança mercadológica que demandou menos, pagou menos pelos produtos da Irani, e isso acaba penalizando, tá bom? Ó, eles colocam aqui o volume de vendas no setor de embalagens sustentáveis. Essa parte é bastante tranquila, você vai poder perceber que é uma demanda quase que inelástica, ou seja, você sempre vai precisar de um volume muito parecido e na maioria das vezes esse volume acaba crescendo. Então, de uma certa maneira, você não tem uma mudança brusca aqui, mas nos outros itens a gente vai poder perceber essa mudança. Ó, o volume de vendas aqui, eles até colocam que ó, houve um volume um pouco menor devido à estratégia de rentabilidade, que, como eu falei, prioriza preços ao invés do volume. Ela prefere vender mais caro do que produzir mais para ter que pagar um preço menor no seu produto. Isso é uma estratégia muito boa. Ó, olhando aqui para os outros segmentos aqui dela, tá bom? Ó, papel ondulado, você vai poder perceber que houve uma queda de 2,3 em relação ao trimestre de 22 e houve uma queda de 3,7 do trimestre passado. E a gente pode ainda ver outras questões, como ó, preço médio dos papéis ou embalagens flexíveis e das embalagens rígidas. Basicamente, da flexível cresceu 1,2, mas das rígidas caiu 13,6, ou seja, é uma queda bastante acentuada. Vamos lá, outras coisas que nós tivemos aqui uma diferença importante. Ó, evolução do preço das aparas. Isso, de uma certa maneira, é bom. Por quê? As aparas basicamente é o papel reciclável, a embalagem reciclável. E quando essas aparas elas caem, isso é bom para a Irani, porque ela compra essas aparas para reciclar e colocar de novo ali em produção. Então, quando essa métrica aqui ela cai, é muito positivo, porque ela acaba reduzindo as despesas da empresa para a produção do seu insumo final, tá bom? Ó, outras coisas aqui que são importantes. Isso daqui me chama bastante atenção. Ó, se você for pegar o preço médio do breu e o preço médio da terebintina, você vai poder perceber que houve uma queda de 40% e de 45%, tá bom? Ó, e eles explicam isso pra gente, ó, devido à menor demanda no mercado internacional. Então, olha só, para você conseguir juntar tudo isso que eu estou te mostrando, você consegue perceber que, no geral, muitos dos seus produtos estão sendo menos demandados. Claro, alguns têm uma certa estabilidade, alguns crescem pouco, mas alguns têm uma certa volatilidade muito grande, que, claro, não tem o potencial de impactar tão fortemente os resultados como teriam as próprias embalagens, só que aqui você já consegue enxergar uma importância grande de acompanhar a empresa como um todo. Ela não é só papel e embalagem, ela tem outras tantas coisas ali dentro, debaixo ali do seu investimento, debaixo da sua planta operacional, que você precisa saber para ir fazer um bom investimento, tá bom? Aqui isso me chama também bastante atenção, porque a empresa, ela vem, de uma certa maneira, por conta dessa plataforma Gaia, por conta de outras tantas coisas, aumentando um pouco ainda o seu endividamento, tá bom? Você vai poder perceber que o custo médio da dívida está aqui em 14,4% ao ano, é muito puxado, é um valor muito grande que acaba sendo extraído da empresa. E claro, eu particularmente, como acionista,
acionista de uma empresa que tem uma dívida tão cara como essa, eu preferiria muito mais que a empresa ela não me pagasse dividendos, que ela retivesse um pouco desse valor em caixa para que ela conseguisse pagar antecipadamente algumas dívidas e não pagar um juros tão alto. E lá na frente, depois que todos os projetos eles estivessem maduros, que a empresa estivesse rodando com uma dívida menor do que 1,5, 1,2 vezes o seu EBITDA, eu acho que esse seria o cenário ideal para mim. Pelo menos, de uma forma geral, isso não prejudica a empresa. Uma dívida líquida sobre EBITDA, pelo menos para as papeleiras que nós temos, o segmento aqui de papel e celulose, abaixo de 2,5 já é bastante razoável. Eu vejo algumas empresas como Klabin com dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes, Suzano também com uma dívida bastante alta, e aqui você consegue ver na Irani que é uma dívida líquida mais razoável. Claro, isso não vai impactar a princípio os dividendos, porque a empresa ela tem um histórico de bom pagamento, mas isso aqui é um ponto de a gente sempre ficar de olho, perceber se esse resultado aqui que a empresa está nos mostrando, realmente ele vai melhorar em termos de redução dessa dívida, porque toda dívida da empresa, por mais que ela seja de uma maneira saudável para a empresa girar, fazer mais investimentos, é importante a gente ver o quanto que a empresa tem de capacidade para fazer frente a esse pagamento todo aqui, tá bom? Eles colocam a evolução do ROIC, eles explicam para a gente o porquê que esse ROIC ele caiu tanto aqui. O que é o ROIC, né? Você pega todo o patrimônio, os ativos e os passivos, e você chega ao patrimônio líquido dessa empresa. E você enxerga, a partir do seu lucro, quanto que esse patrimônio líquido está te gerando. Isso é muito interessante para você saber se os ativos e as dívidas da empresa, equalizadas, conseguem gerar um lucro interessante ou não. E aqui eles explicam, ó, em função da redução no curto prazo, se deve ao CAPEX finalizado. E esse CAPEX ele foi considerado no capital investido, ou seja, no patrimônio líquido que eu comentei, mas eles estão esperando o ramp-up. Ramp-up basicamente é o início e a melhoria das operações lá na plataforma Gaia. Então, olha só, quando a plataforma Gaia ela estava destacada do patrimônio da empresa por conta de seu investimento, ainda que não estava realmente finalizado, o retorno ele estava aqui na casa desses 20 e poucos por cento. Isso é ótimo. Agora, quando essa plataforma ela entrou realmente ali no patrimônio da empresa em forma de vieses de produção, dela realmente está iniciando tudo que ela precisa operar, mostrando que as máquinas estão realmente operando de forma razoável, aqui você teve uma redução. Só que quando nós tivermos o ramp-up, ou seja, a evolução dessas máquinas, muito provavelmente nós teremos um aumento no ROIC. Isso, de uma certa maneira, é muito interessante, porque se nós estávamos numa base aqui de 22, 25% de ROIC, é muito possível que com o ramp-up, ou seja, com toda a evolução do projeto Gaia, a gente consiga chegar até os 30, os 27, até 28%, valores muito altos em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, tá bom? Por fim, nós temos aqui a recompra das ações, já foi concluído 66,4%, um valor bastante considerável, e eles colocam por fim aqui os proventos, tá bom? Que foram pagos. Eles anunciaram aqui para esse terceiro TRI de 2023, 22 centavos, tá bom? Então, em relação ao preço hoje da Irani, eu vou até puxar aqui para vocês em tela para a gente dar uma olhada. Ó, a Irani está sendo negociada a R$ 11,08. Você vai pegar o dividendo que eu mostrei para vocês de 22, dividido por 11,08 vezes 100. Então, nós teremos um yield de praticamente 2% em relação a esse terceiro trimestre aqui de 2023, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, compreendido um pouco dos resultados da Irani. Uma empresa bastante tranquila de analisar os resultados, porque ela não demanda uma análise muito mais profunda nos seus demonstrativos de fluxo de caixa, porque me parece ser uma empresa muito redonda. É uma empresa que gera caixa fortemente, tem uma saúde financeira muito boa, e eu particularmente gosto muito dessa empresa. Estava olhando lá atrás, quando ela custava seus 6, 7 reais. Acabei não comprando, mas para quem comprou, eu tenho absoluta certeza que colheu bons dividendos e uma baita de uma valorização. E claro, se você tem essa empresa em carteira, deixa aqui nos comentários para eu saber quantas ações você tem, qual o valor que você vai receber de dividendos. E claro, gostando mais ainda, venha se tornar membro, porque existe uma gama muito grande de benefícios que eu posso te oferecer lá dentro, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.